Bom, no estudo de polígonos regulares, é importante a gente conhecer alguns elementos, tá? Então a gente vai ver esses elementos a partir desse sisteminha aqui que eu criei, em que a gente pode ir colocando o número de lados do polígono regular, e a gente vai entender o que acontece com alguns elementos desses polígonos regular. O primeiro elemento que a gente vai notar aqui é o centro de um polígono regular. Tá? Por que o centro de um polígono regular é importante? Primeiro que ele é o mesmo que o centro da circunferência circunscrita. Tá? Então essa circunferência aqui que ela é exterior ao polígono e os vértices do polígono pertencem a ela, a gente tem que o centro dela é o mesmo centro do polígono. Tá? E outra coisa, o centro dela é o mesmo centro da circunferência inscrita, que é a outra circunferência que está no interior, de tal maneira que o interior tangencia os lados do polígono. Tá? Então esse centro do polígono ele é muito importante em alguns conceitos que a gente vai trabalhar mais tarde, tá bom? E olha só, eu vou aumentar aqui a quantidade de lados desse polígono, e repara que nada muda em relação ao centro, tá? A circunferência, claro, muda, né, ambas as circunferências, mas em relação ao centro ele permanece fixo, tá? Então a gente vai usar essa ideia aí do centro. O próximo conceito é o apótema de um polígono. O que é o apótema? O apótema é esse segmento que vai sair aqui do centro do polígono e vai até ao ponto médio do lado do polígono regular. O apótema, ele nem sempre é o raio, tá bom? Isso é um pouco diferente aqui, porque nesse caso aqui, no caso da circunferência inscrita, o apótema é o raio. Mas no caso da circunferência circunscrita, o apótema não é o raio. Tá? O raio já seria a distância entre o centro e o vértice do polígono. Então olha só, vou aumentar aqui de novo a quantidade de número de lados. E você repara aí nesse padrãozinho, tá? Esse aqui é o apótema e esse aqui é o raio, tá bom? O outro elemento muito importante é o que a gente chama de ângulo central. O que é o ângulo central? O ângulo central é o ângulo que forma entre o centro do nosso polígono, tá? E os dois segmentos que vão por vértices, tá? Nesse caso aqui, ó, como a gente tem um polígono regular que seria de 4 lados do quadrado, o ângulo central dele vale 90, tá? Aí eu vou voltar para o triângulo aqui. Aí eu tenho aqui o ângulo central desse polígono, que seria o ângulo formado entre o centro e os vértices respectivos do polígono, tá? Então olha só, vou aumentar aqui a quantidade de lados e a gente sempre tem, ó, um ângulo central, tá bom? O próximo conceito que está relacionado ao ângulo também é o ângulo interno. E o ângulo interno a gente já conhece, porque a gente viu anteriormente, né? Seria a medida desse ângulo aqui de cada um dos vértices do polígono, tá? Então, esse seria o ângulo interno e o ângulo externo também que a gente sabe, que a gente precisa prolongar lá um dos lados do polígono e que a gente encontra ali, ó, o ângulo externo, tá? Agora a gente vai ver uma característica em relação a estes ângulos, o ângulo central, o interno e o externo, tá? A primeira característica está associada ao ângulo central. Então, no ângulo central, a gente sabe que a soma de todos os ângulos centrais é 360, porque vai dar uma volta completa. Então, para você determinar o valor do ângulo central de um único ângulo, já que ele vai ser igual para todos os outros ângulos, é como se você tivesse dividido em vários triângulos a partir do centro, você vai usar a seguinte expressão. Você vai pegar 360, que é a soma de todos os ângulos completamente, e vai dividir pela quantidade de lados, tá? Já que cada lado está associado a um triângulo a partir do centro. Então, observe só, todos os polígonos irregulares, independente da quantidade de lados, vão ter um ângulo central, e cada ângulo central é como se você tivesse um triângulo, como desse aqui. Então, você está pegando 360, que é o giro completo, e dividindo pela quantidade de triângulos que está associada a esse lado aqui, a um dos lados, tá bom? Em relação aos ângulos internos, tá? A gente sabe que a soma de ângulos internos é dada por essa expressão, tá? n-2 multiplicado por 180. Então vamos começar a pensar em como a gente consegue calcular o ângulo externo de um vértice, tá? Aí como o polígono é regular, para eu calcular o valor de um único ângulo interno desse polígono, eu vou pegar a quantidade de ângulos totais desses polígonos internos, né? Então seria n-2 vezes 180 e eu vou dividir pelo o número de lados desse polígono, tá? Agora, em relação aos ângulos externos, tá? Vou até destacar ele aqui. A gente viu que a gente viu como determinar um ângulo externo e outra coisa, né? A questão do ângulo externo está associada a uma rotação. Então, como num polígono regular, e na verdade qualquer polígono convexo praticamente, a gente tem uma rotação completa do polígono, né? Porque você fecha o polígono, então a soma de todos os ângulos externos do polígono é 360. Só que aí, né, eu quero saber a medida de um único ângulo externo, porque isso é mais proveitoso para mim. E como que eu vou fazer? Repara que cada ângulo externo está associado a um lado. Então, para você calcular a medida do ângulo externo de um único lado, especificamente, já que nós estamos falando de polígonos regulares, e polígonos regulares têm essa característica dos ângulos serem congruentes, essa questão toda, então o cálculo de um ângulo externo especificamente vai ser 360 dividido pelo número de lados, tá? Exatamente por causa dessa congruência que existe dos polígonos regulares, tá bom?